Qual a diferença entre discípulo e apóstolo é algo que gera curiosidade em muitos leitores da Bíblia, especialmente pelo fato de alguns homens serem chamados de discípulos em determinados textos bíblicos, e depois em outras partes da Bíblia esses mesmos homens serem identificados como apóstolos. E aí sempre surge aquele tipo de pergunta: esses homens eram discípulos ou apóstolos? Ou será que eram os dois? Como entender essa questão? Será que tem diferença entre discípulos e apóstolos? Mas neste vídeo você entenderá de uma forma bem simples qual é a diferença entre discípulo e apóstolo, de um modo que você nunca mais a confundir essas duas palavras. E antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal e também ativar todas as notificações, porque assim você receberá o aviso de cada novo estudo bíblico que nós postarmos no canal. O primeiro ponto que nós podemos considerar aqui é que discípulos e apóstolos realmente não são a mesma coisa. Inclusive é fácil entender qual a diferença entre discípulo e apóstolo quando buscamos o significado dos termos bíblicos traduzidos por essas duas palavras. Isso porque a palavra discípulo na Bíblia traduz um termo grego que significa aprendiz, sou aluno, e esse termo grego é usado mais de 200 vezes apenas nos 5 primeiros livros do Novo Testamento. Bom, então basicamente um discípulo é uma pessoa que se dispõe a aprender de alguém, ou seja, é um estudante que se submete ao ensino de um mestre. E uma coisa muito interessante aqui nas epístolas bíblicas no Novo Testamento, outra palavra grega também empregada com o objetivo de transmitir um significado parecido a esse e essa palavra, ela é aplicada para identificar um seguidor ou imitador de alguém. Então, um discípulo é um aluno, é um aprendiz, é um seguidor ou imitador de outra pessoa. E já a palavra apóstolo também tem origem grega e indica uma pessoa que é enviada por alguém como um tipo de delegado ou mensageiro. Então, em outras palavras, o apóstolo é um representante de outra pessoa que age sob a ordem e autoridade de quem o enviou. Mais uma coisa que muitas pessoas não sabem é que as palavras discípulo e apóstolo são aplicadas na Bíblia tanto em seu sentido mais amplo como em seu sentido mais estrito. Sentido mais amplo. A Bíblia fala de um grande número de pessoas que seguiam o Senhor Jesus. Essas pessoas eram seus discípulos. Inclusive o Evangelho de Lucas registra uma ocasião em que Jesus deu uma tarefa a um grupo de 70 discípulos. Isso está lá em Lucas capítulo 10. Outro exemplo que nós podemos citar aqui também é o de José de Arimateia, que era membro do Sinédrio e era um dos discípulos secretos de Jesus. No mesmo também pode ter ocorrido com o fariseu Nicodemos. E além disso, Jesus não era o único que tinha discípulos naquele tempo. João Batista, por exemplo. Até mesmo os fariseus e outros grupos também tinham seus próprios discípulos. Já com relação à palavra apóstolo, nós podemos dizer exatamente a mesma coisa. Em um sentido mais amplo, a palavra apóstolo é empregada para falar de vários cristãos que se envolveram com a obra do Senhor no templo da igreja primitiva. Esses clientes eram enviados pela liderança da igreja com o propósito de desempenharem determinadas funções. E então, como representantes, não apenas daqueles que exerciam ministérios de liderança nos primeiros anos da igreja cristã, mas também das próprias comunidades locais. Esses cristãos que serviam basicamente como delegados também são chamados de apóstolos no texto bíblico. E nesse sentido que a Bíblia se refere como apóstolos a pessoas como Silas, Barnabé, Timóteo e outros cristãos. Mas por outro lado, em seu sentido mais estrito nos textos bíblicos, a palavra discípulo se refere especialmente a cada um daqueles homens que foram chamados por Jesus para compor o grupo dos 12. Por isso, nós falamos em 12 discípulos de Jesus. E esses homens foram seguidores próximos e aprendizes de Jesus durante todo o seu ministério terreno. Nesse tempo, eles foram discipulados, mudados e aperfeiçoados para que pudessem cumprir uma missão muito especial após a ascensão de Jesus ao céu, depois da ressurreição. Então, em outras palavras, esses discípulos foram preparados por Cristo para serem suas testemunhas e continuarem o seu ministério na terra, liderando sua igreja. E a aplicação estrita da palavra apóstolo tem a ver justamente com isso. Vocês podem notar que uma coisa está diretamente ligada à outra, porque com exceção de Judas Iscariotes, o discípulo traidor, todos os outros discípulos se tornaram apóstolos. Então é assim que a palavra apóstolo é empregada em seu sentido estrito na Bíblia, designando então os 11 discípulos originais e também a Matias, que foi escolhido posteriormente para compor o grupo dos 12 no lugar de Judas Iscariotes. E esses homens, como seus apóstolos, foram escolhidos por Deus para lançarem os fundamentos da igreja, conforme nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 20. E ao lado deles, o Senhor também escolheu,
chamou e comissionou o apóstolo Paulo, que ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Bom, então nesse sentido estrito Paulo foi o último a ser chamado de apóstolo na Bíblia. Inclusive, o próprio Paulo sabia disso quando ele falou de si mesmo como um apóstolo fora do tempo, lá em sua primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 8. E isso quer dizer que não existem mais apóstolos do sentido estrito da palavra. O último foi Paulo. Então, em resumo, o discípulo é um aprendiz, enquanto que o apóstolo é alguém preparado e enviado numa missão como representante de uma autoridade superior. Em diante disso, nós até podemos fazer uma aplicação prática muito interessante, porque quando entendemos a diferença entre discípulo e apóstolo, nós também percebemos que antes de ser apóstolo é preciso ser discípulo. Porque para desempenhar uma missão de forma adequada, primeiro é preciso aprender e ter o preparo adequado. Então, embora seja verdade que a Bíblia destaca o grupo daqueles que foram escolhidos pelo Senhor para serem os primeiros líderes de sua igreja na terra, como discípulos e apóstolos de um tipo que não se repete, mas também é verdade que de forma geral todos os cristãos são chamados para as duas posições. Nós somos chamados a seguir a Jesus como seus fiéis discípulos e, consequentemente, também somos chamados a servi-lo como seus apóstolos, testemunhando diante do mundo a respeito das obras grandiosas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E, inclusive, é isso que o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, quando ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então precisamos ser bons discípulos do Senhor Jesus para que também possamos ser os seus apóstolos diante do mundo. E se você gostou de entender a diferença entre discípulo e apóstolo, compartilhe este vídeo com mais alguém, se inscreva em nosso canal se ainda não se inscreveu e também deixe o seu comentário, dizendo se você já conhecia essa diferença.